Olá a todos, o meu nome é Rodrigo, eu estou aqui com o António para um novo episódio do podcast Pular a Cerca. Neste episódio falamos com Gabriel Feitor. Ele é historiador, especializado em História Moderna e Contemporânea. A sua dissertação de mestrado intitula-se Comemoracionismo Republicano durante o Estado Novo, 1955-1974. É também ex-vereador independente pela Câmara Municipal de Alcanena. Está também no projeto Centro Humberto Delgado, que irá, no futuro, ter mais novidades. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado. Olá, Gabriel, tudo bem? Obrigado, António. A minha primeira pergunta para ti é aqui uma pergunta base. Quando e como é que surgiu esse teu interesse pela política? Este interesse pela política, talvez o possa datar quando tinha 6 anos. Isto porque tenho uma memória de recolher programas autárquicos das eleições desse ano, e porque também acompanhei um momento muito importante na minha terra e enfim, foi uma campanha também muito aguerrida e muito crispada entre um movimento independente que era dissidente do Partido Socialista e contra uma candidatura do Partido Socialista, e o movimento independente ganhou uma candidatura do Partido Socialista. Esse momento foi marcante e aliás foi a primeira Câmara Independente do país nessa altura, porque a lei tinha acabado de sair para permitir candidaturas independentes às câmaras. Na altura só era permitido nas juntas de freguesia, às assembleias de freguesia, não era permitido às autarquias, e tinha havido uma alteração da Constituição para isso. E foi aí que começa a datar. Também há outro momento importante que eu recordo e que também me levou a gostar da política, não necessariamente da política, mas depois pelo bichinho da história. E depois a história quase esteve sempre correlacionada com a política. Que era um senhor da minha terra que sabia muito da história local, enfim, e quando do aquele percurso da escola para casa e para casa dos meus avós, ele contava muitas coisas da história local e da história da minha terra, e muitos factos, muitas datas, etc. E o bichinho da história fui-o ganhando aí, e depois esteve sempre correlacionado com o da política, e depois daí o meu gosto pela história política e social. Andaram Depois, mais sempre tarde. dadas, não é? Sim. Acho também um bocado inevitável, não é? Sim, sendo da área que és, independentemente do que acreditas, acaba Sim. sempre por ser algo que depois relaciona-se. Claro. Pronto, Gabriel, como também és historiador e socialista, queria começar a primeira pergunta também como surge o socialismo em Portugal, tanto a nível de influências como figuras. Por exemplo, na minha pesquisa como aluno de engenharia, o PSP surge como um partido proudhoniano, em vez de marxista, e pronto, gostava, provavelmente sabes mais detalhes que eu, por isso gostava que explicasses, faz favor. Ok. O Partido Socialista Português, enfim, e atenção, eu não sou de história contemporânea, mas estou mais a bem dizer, estou mais dentro do século XX do que do século XIX, mas o Partido Socialista Português, e durante o seu percurso, apesar de também ter alguma militância marxista, mas já mais tarde, mas o Partido Socialista Português sempre foi um partido de raiz proudhoniana, sempre teve uma grande influência em Proudhon. Aliás, Proudhon teve uma grande influência no pensamento português, no pensamento político português. Basta lembrarmos, por exemplo, de uma fase da vida de Oliveira Martins, que foi um proudhoniano, depois enfim, teve várias fases da vida dele. Mas houve uma fase de Oliveira Martins em que foi proudhoniano. Lembramos... Se pudesses contextualizar quem é Oliveira Martins, que eu não sei quem é. Oliveira Martins foi um grande historiador português, político,
e um grande pensador. Chegou a escrever sobre as grandes questões políticas do século XIX português. Escreveu um dos livros que eu acho maravilhosos, que é o Portugal Contemporâneo. Enfim, o Oliveira Martins foi prodoniano, acreditava no federalismo, tanto no federalismo político como depois no federalismo económico, mas depois foi influenciado muito pela escola alemã do socialismo de Estado. E depois até já mais para o fim acabou por acreditar em coisas completamente antagónicas, mas sim, foi um grande pensador do século XIX português. Lembramos também do Antero de Quental, obviamente, não é? É uma figura maior do PSP. Essa eu conheço. Lembramos do Se posso só interromper, a propósito de Oliveira Martins, o atual Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, escreveu um livro exatamente sobre Oliveira Martins, não é? Quem quiser saber, é mesmo Augusto Santos Silva, Oliveira Martins e o socialismo, uma coisa assim. Certo, foi até um livro que ganhou um prémio, se eu me lembro, e foi ali naquela altura do pós-25 de Abril, acho que foi por aí, não foi? Para essas datas. Por acaso não tenho o livro, mas tenho a noção que foi por aí. O homem também é velhote, mas foi na juventude do homem. Sim. Epá, falavas também do Félix Henriques, que foi também outro pensador e foi introdutor também do socialismo em Portugal e que era um grande apologista da República dos Municípios, ou seja, mais uma influência novamente de Proudhon, pela descentralização, pelo federalismo e etc. Que é algo que também falas muito, não é? Sim. Quando vejo a falar sobre socialismo municipal. Vem sempre com algum municipalismo envolvido. Apesar de que, enfim, eu estou a escrever neste momento, e gostava de ter tempo para o fazer, mas estou a escrever, isto já é público porque saiu numa notícia da RTP e eu nem sabia, pronto, sobre a editora até existe, que é a Libertária, e eu estou a escrever um livro para lá que é sobre a história do socialismo municipal em Portugal. E eu ia até abordo a distinção até que confrontei entre os termos de municipalismo e socialismo municipal, e começo a dissecar que são coisas um bocado diferentes, porque enfim, nós podemos ser municipalistas, podemos ser defensores da descentralização, mas eu não sou socialista. E, enfim, e atendendo hoje, nós podemos ver um liberal, etc. Por exemplo, num caso histórico, Herculano, não é? Herculano, enfim, não era socialista, nem quer dizer, ele odiava o socialismo. Era um municipalismo, mas ele era um convicto liberal. E hoje em dia também os liberais falam da descentralização como uma das componentes do seu pensamento, mas enfim, mas isso não quer dizer que depois haja uma efetiva socialização. Pode acontecer uma coisa completamente diferente, que eu não considero que seja socialização, que é concessão depois de serviços, ou seja, é fazer uma espécie de pequenas privatizações ou de concessões. Pronto, mas voltando à pergunta, mais tarde, sobre pensadores, mais tarde, António Sérgio, sobretudo. Também é o grande pai influenciador tanto do socialismo, posteriormente da ação socialista portuguesa e depois do... Sim, em grande parte, sim. Há um revisionismo marxista, como em toda a social-democracia, obviamente, não é? E isso pode ser pela geração de Mário Soares, não pela geração anterior, mas enfim, mas se calhar daqui a bocado já vamos falar sobre isso, não é? E também, Gabriel, saltando um bocado no tempo, tu falas também de Antero Quental e assim do início do PSP, que já surgiu na altura nos anos 60 ou 70 do século XIX, mas saltando um pouco no tempo, porque também acho que a discussão do socialismo durante a monarquia acaba por, se calhar, ser um bocado, para vocês como historiadores não tanto, mas um bocado inútil, por assim dizer, porque efetivamente não há ação política. A nível parlamentar, é isso que quero dizer. Sim. Há certos momentos, enfim,
e depois percebe-se isso depois no 5 de outubro, não é? É que em certa parte houve, não estou a dizer que foi o Partido Socialista Português, mas houve socialistas que se portaram mal. Então, Porque, enfim, houve documentos, houve até depois, e os republicanos aproveitaram isso de uma maneira extraordinária e publicaram uma coletânea de documentos que encontraram no Palácio Real na altura, e uns dos documentos são, por exemplo, a troca de correspondência entre alguns socialistas que renegavam a questão política e que também para a monarquia também seriam, digamos, seria uma troca de favores. Quer dizer, a monarquia integrava-os, não é? Aí dava-lhes atenção, atendia às reivindicações, e eles, por um lado, não se metiam na questão do regime. Percebo. E sim, há uma coletânea, tenho uma para aqui. Exatamente, chama-se Documentos Políticos, e os republicanos aproveitaram esta coletânea que aqui está. E os republicanos aproveitaram exatamente o que encontraram nos Palácios Reais depois da Revolução Republicana de 5 de Outubro. E foi até, olha, foi uma edição da Assembleia Nacional Constituinte, é de 1911. E existe aqui há uma troca de correspondência que incrimina, entre aspas, uma facção do Partido Socialista. Sim. Tocando mais uma vez no ponto do início do socialismo em Portugal, só para os ouvintes perceberem mais um pouco, o socialismo chegou a Portugal através de uma secção espanhola da parte de Bakunin, nem era propriamente um socialismo marxista, era mais anarquista, e eles inclusive tinham uma coisa que eu achei bastante engraçada quando estava a estudar este tema. Eles, o Antero de Quental, o José Fontana, nomes importantes do socialismo primário português, iam de barco para o Tejo à noite, porque a polícia andava atrás deles, então eles alugavam um barco e todas as noites iam ter conversas para o Rio Tejo com esses três espanhóis, que eu tenho aqui até o nome, deixa-me só ver aqui o nome, era Anselmo Lorenzo, Gonzalo Morango e Francisco Mora. Eram os três espanhóis da Aliança Internacional da Democracia Socialista, que era uma versão mais anarquista dentro da Primeira Internacional. Portanto, é interessante perceber que o socialismo em Portugal não vem por Marx, até porque o que as pessoas não entendem, talvez, é que as ideias antigamente demoravam muito tempo a chegar. Sim. E havia muito confusionismo também. Sim, havia muitos marxistas em Portugal que nunca tinham lido Marx e que não sabiam o que era Marx. E, por outro lado, havia muitos republicanos, no Partido Republicano, que se assumiam como mais tarde houve comunistas também que nunca leram Lenin, nem Marx, nem nada disso, mas pronto, mas isso é essa história. E socialistas, e enfim. Sim, isso é mais voluntário do que propriamente as figuras durante esse tempo. Pensarmos que muitas das obras de Lenin e de Stalin e até mesmo de Marx só foram publicadas pela primeira vez em Portugal após o 25 de Abril, não é? Portanto, era muito mais por contrabando e por meios menos legais, por assim dizer, que as ideias chegavam cá e muitas vezes chegavam deturpadas, mas era o que era na altura. Eu lembro, por exemplo, que Proudhon, a primeira edição de Proudhon já é da segunda metade do século, edição portuguesa, já é da segunda metade do século XIX, da década de 70, penso, se não estou em erro, que é difícil de encontrar, que é a tradução do que é propriedade. Aliás, desculpem, não é do que é propriedade, desculpem, é do sistema federativo, ou seja, onde ele aborda a teoria federalista. Mas Proudhon já tinha chegado muito antes, através dos nossos escritores, com os escritos deles a citarem Proudhon, mas a primeira tradução só é publicada mais tarde. E depois, só nos anos 70, que eu tenho aqui também, é que chega a tradução portuguesa do que é a propriedade do Proudhon. E daqui, quer dizer, Proudhon chegava a Portugal através dos escritos dos nossos escritores portugueses, faziam as suas interpretações e citavam.
E mesmo Marx era igual, chegava aqui, E também os jornais eram muito importantes. os jornais Os tinham periódicos, os periódicos operários eram muito importantes também nessa divulgação. uma coisa que se calhar dificultou o socialismo em Portugal, eu gostava que também pudesse aprofundar isso se conseguisses, era a falta de industrialização, não é? Comparado com outros países, a industrialização em Portugal ocorreu, como ocorreu com quase todos os países da Europa, mas, e sobretudo em Lisboa, foi onde aconteceu mais, obviamente, na capital, acho que estava, pelos meus estudos, cerca de 60% das máquinas a vapor que vieram para Portugal foram para Lisboa, portanto, era uma coisa assim, era muito centrada aqui, mas mesmo assim foi muito inferior ao resto da Europa, assim, Inglaterra, Sim. Prússia, Império Alemão, não é isso? Sim. Dificultou muito a ascensão do socialismo porque não havia uma camada operária forte para crescer, não é? O que é que podes desenvolver sobre isso? Quero só confirmar que a data é 1874, da primeira edição do Perdão. Estava aqui a confirmar, e que é exatamente do princípio da Federação. Sobre isso, não, de facto, há esse handicap de Portugal, não é? Como eu acho que é eu acho que é geral. Acho que há um delay em Portugal sempre de algumas coisas que acontecem lá fora e que aqui chegam um bocado a esse fenómeno e que acontece mais tarde. Mas há principalmente, para este caso, a ausência de uma concentração operária, de uma grande massa, como há lá fora. Talvez em Lisboa pudesse existir alguma, depois começou a existir talvez ali na cintura, e na margem sul, no Barreiro, etc., por aí. Epá, mas quer dizer, eu falo, no caso da minha terra, que é o maior centro e sempre foi, desde o século XVIII, que teve uma indústria de cortumes, de curtimento de peles, e sempre foi o grande centro português de curtimento de peles. Quer dizer, não se podia chamar indústria, era uma manufatura completamente artesanal. Muitos dos operários vendiam a sua força de trabalho a vários patrões, ou seja, numa semana trabalhavam para um, porque desenvolviam um certo tipo de atividade dentro desse ramo, ou seja, podiam ser curtidores, curtiam a pele, mas também podiam ser operários, os operários de gancho, que eram os homens que tiravam as peles dos tanques e as colocavam, e colocavam casca, etc, etc. Ou seja, vendiam a sua força de trabalho, não eram salariados de uma empresa. E há aqui, pronto, e é por isto que também que há umas certas condições favoráveis ao nascimento, vá lá, às simpatias libertárias e anarcossindicalistas. Ou seja, há uma coisa assim muito mais dispersa e artesanã, na nossa indústria. Enfim, a industrialização depois também ocorreu também um bocado tarde em certos setores, e depois também tivemos um fator decisivo, não é? Que foi a ditadura, uma data de anos, decisivo para que, mesmo após os anos 30, mesmo pós-Segunda Guerra, pudesse surgir um movimento socialista. Mas eu acho que esse é um dos fatores principais, não só, mas é um dos principais, essa ausência de concentração operária, de grandes concentrações operárias. Mas, pronto, vocês sabem melhor que eu, mas, por exemplo, mesmo agora, fazendo um bocado de paralelismo, se calhar melhor que a altura, mas na Rússia, também não é propriamente um país industrializado e grande parte do apoio dos bolcheviques e dos socialistas revolucionários eram agricultores, não era propriamente proletariado. Sim, mas aqui, e por isso é que eu disse que não era só o único fator, havia mais. Mas sim, aqui, claro, é mais complicado que isso. a consciencialização também era totalmente diferente, não é? Sim, lá ainda pior era também. Com os cervos e assim, não é? Epá, Assim dizer. sei. E Não sei. existe outro motivo no Império Russo, que é, antes de haver a Revolução de Outubro, ainda houve a Revolução de Fevereiro, e o objetivo principal do russo foi aí que Lenin e Trotsky e os soviéticos conseguiram, e os bolcheviques, quero dizer, conseguiram, sobretudo, o apoio da população, era um movimento anti-guerra, porque grande parte da população russa já estava cansada da guerra. A Revolução de Fevereiro tinha o objetivo inicial de
sair da guerra, era Eu sei. criar um país mais liberal à semelhança do Oeste, mas sair da guerra, não saíram porque não queriam perder o apoio dos aliados, e até aliás, foi o imperador alemão Guilherme II na altura que achou por bem enviar Lenin para a Rússia. Ele estava na Suíça e achou por bem que ao enviar Lenin para a Rússia ele conseguia tirá-lo da guerra e focar-se na frente ao Ocidente, que os americanos tinham acabado de se Sim, juntar. claro. Mas isto no seguimento de outra questão. Já percebemos que havia uma camada operária baixa, e um dos motivos pelos quais os socialistas não tiveram grande impacto nem durante o período monárquico nem durante a Primeira República, mas existe aqui outra coisa que eu gostava de chegar, que é os próprios republicanos. Não é? Os próprios republicanos não eram uma maioria em Portugal, e o conceito que se tem da queda da monarquia foi mais pela falha dos monárquicos em conseguirem segurar a monarquia do que propriamente os republicanos terem força. Eram umas É um centenas de bocado como homens. as autárquicas em Lisboa este ano, o ano passado. Sim, mais ou menos isso. E, portanto, a minha questão, e é um debate que já tivemos aqui na SD, o sufrágio universal. Eu acho que eu sou da opinião, porque o sufrágio universal nunca foi implantado durante a Primeira República, e eu sou da opinião, que deveria ser, mas eu entendo o porquê, não é? Há colegas, há uns que não entendem, outros que entendem, mas eu Eu entendo não que, entendo. pronto, eu entendo que é por causa do analfabetismo e pelo o republicano ser em minoria, estar em clara minorias. Aliás, eles na altura, para os municípios e para as câmaras, tiveram de inventar republicanos, porque não havia republicanos para pôr lá. Portanto, o sufrágio universal, qual é a tua opinião, a tua visão? Agora é a altura de colocarmos aqui o meme do Jorge Gabriel a dizer polémica. Não, outro dos fatores é um concorrente muito forte nesse aspecto, em que o Partido Republicano jogava em dois campos, não é? Ele tinha tanto liberais que enfim, queria uma ampliação das garantias do liberalismo, mas tanto tinha também uma tendência socializante. Isso dava para jogar em várias frentes, e nomeadamente também para ter apoio das camadas populares e do operariado. Não é? Há muito operariado que foi filiado no Partido Republicano, militante do Partido Republicano, que nunca foram do Partido Socialista. Portanto, isso também é um fator interessante. Sobre a questão do sufrágio universal, eu estou de acordo com o Rodrigo. Sou da opinião do Rodrigo. Epá, nós, pá, obviamente que se me perguntares, eras a favor do sufrágio universal? Óbvio, não é? Claro que sou, não é? Aliás, eles prometeram. Foi uma promessa falhada. Mas atendendo ao contexto da época, não digo que eu perceba, ou seja, não digo que eu perceba, mas compreendo o que é que estava do outro lado, e aquilo que estava em causa do outro lado Sim, a era aversão que eles tinham. Não é? o analfabetismo, o receio que os padres fizessem a cabeça das mulheres na missa e não sei o quê, para estarem contra os republicanos. Percebe-se, mas eles depois pagaram caro também por isso. Pois é por causa temos também de ter em conta, não é? Tem muito a ver também com o estilo religioso. No início do século XX, grande parte dos países mais letrados e com menos taxa de analfabetos eram os países protestantes, porque tiveram Sim, nós temos que ver, que a Igreja controlava a vida de um cidadão. Aliás, naquela altura do súbdito, não é? Mas controlava a vida, quer dizer, era a Igreja que ditava o registro de nascimento, era a Igreja que ditava o casamento, era a Igreja que ditava a morte. Era literalmente o cidadão, o homem nasce, cresce e morre na igreja, na religião, neste Claro, caso. claro, É? claro. As coisas mais fundamentais da vida de uma pessoa, não é? A Igreja tinha um controle absolutamente impressionante. Tanto o E depois, anticlericismo durante a Primeira República, não é?
sim, sim, o anticlericalismo. Na minha terra, por exemplo, a igreja foi incendiada, totalmente, pela Carbonária. Quando os maçons eram fixe. Atenção, a carbonária não é bem a maçonaria, devemos distinguir disso. A carbonária era, enquanto na maçonaria dizemos que é a maçonaria da pedra, e é um bocado mais elitista, na altura era um bocado mais elitista, a carbonária era popular. E foi através dela também que o Partido Republicano conseguiu angariar a classe operária. Era a maçonaria da floresta. Porque depois nos rituais, em vez de, na maçonaria falavam da pedra, não é? Na carbonária falavam em canteiros e rachadores de lenha e coisas assim. Era assim os rituais. E a carbonária teve um peso também decisivo. Depois a sua sucessora, por acaso, acabou por estar por convocar manifestações contra as greves e contra o aparelhado, a Formiga Branca, de apoio depois aos governos do Afonso Costa, etc., obviamente. Eu estava-me aqui a lembrar também de outra questão, que nós estamos a falar disto do sufrágio e da religião, enfim, não é? Só uma pequena parcela de Portugal era urbana, não é? O resto era um país rural, completamente rural, não é? Isto vai de encontro à questão da concentração operária e do modelo de indústria da altura. E também tinha já há bocado falado das alas dentro do próprio Partido Republicano, Gabriel. Sim, sim. De um lado tens pessoas como o Nó da Riaga e do outro tens os democratas com o Afonso Costa. Sim. Penso, é assim que se chamaram, os democratas, certo? Sim, eles depois consideraram-se que eram os democráticos, não eram os democratas, eram os democráticos, que eram o Partido Democrático. Depois, quando sim, que houve a cisão dentro do PRC. Sim, a partir de 1911 começou-se a cindir, depois também teve a ver que estava relacionado com o Bloco que apoiou a primeira eleição presidencial. Sim, exato, o Bloco que é o centrão durante a Primeira República. Exato. E depois que deu origem aos três partidos principais, que depois vieram por ali criar uma confusão doida. O Partido Democrático, o Partido Unionista do Brito Camacho, que era aquele que era mais conservador, mais da direita republicana, e depois o Partido de António José de Almeida, o evolucionista. Se pode metê-los assim em caixinhas, rapidamente, seria assim, um Partido Democrático, que se continuava a chamar PRP, o que é curioso. Chama-se Partido Republicano Português, Partido Democrático. Ou seja, para não perder o antigo, não é? Que era uma marca antiga, o legado. Exatamente, histórico. Chamava-se assim. E antes disso, e depois também dessa cisão, perdão, sempre coexistiram essencialmente duas alas. Uma liberal, à qual, por exemplo, fazia parte o Norton Matos, que já aqui falamos. Ele é o representante do liberalismo republicano, e ele na candidatura em 49, há uns discursos e depois alguma correspondência em que ele aborda a questão da reorganização dos partidos e faz também um bocado de meia-culpa sobre esta questão, e ele diz que era essencial haver um partido socialista, mas não com ele, porque ele era liberal, não era socialista. Mas dentro do Partido Republicano, depois temos uma ala socializante, e dentro dessa ala há para vários gostos. Há essencialmente aquilo que influenciava era Proudhon, essa ala mais socializante, e também um pensador que também se baseou muito em Proudhon e também em algumas coisas no Marx, mas muito em Proudhon, que é Benoît Malon, francês, que chamado do socialismo integral. O socialismo integral ele depois discordava da concepção marxista, porque via que o socialismo teria que ser em todos os âmbitos da vida do indivíduo e da coletividade, e depois ele também fazia ali umas distinções entre comunismo e coletivismo,
E também, ao nível do pensamento socializante, houve sempre uma marca distinta que foi, e que é curioso, e que é curioso nesse tempo, que é pró-Inglaterra. Nós estamos habituados a ser francófonos, não é? Em todo o pensamento, etc. Mas há uma linha muito, muito, muito curiosa que é, e que vão buscar exemplos ao Labour no tempo do MacDonald e estão sempre a falar de Inglaterra em relação, por exemplo, depois à experiência cooperativa que há no tempo do McDonald. Bernard Shaw e assim. Sim, também. Aliás, depois também há referência já ao socialismo municipal e àquilo que a sociedade fabiana vem fazendo. E isso é bem aceito no Partido Republicano, que é curioso. E dentro também do Partido Republicano há também uma espécie de herdeiros de uma teoria que é o solidarismo, que está muito ligada ao Partido Radical e Radical Socialista Francês, que é, enfim, é muito difícil hoje fazer a distinção entre a social-democracia e aquilo que defendia o Partido Radical e Radical Socialista Francês, que era uma espécie de centro-esquerda. Não é bem um social-liberalismo, um liberalismo social, mas também não é bem... tipo do Leon Blum, que o Partido também Radical... não é, sim, também não é bem... mas na altura esteve aliado ao Leon Blum e à CIF todo. Também não é bem social-democracia, porque depois não tem uma base operária e sindical, tradicionista. É uma espécie de ficar ali a meio caminho. Aliás, o Partido Republicano depois, no Congresso de 24, diz taxativamente que é o partido por onde eles se identificam, não é? Lá fora, é o Partido Radical e Radical Socialista Francês. Pronto. Nessa altura eles faziam a distinção clara da ala socializante do Partido Republicano, era a questão da propriedade. Enquanto o Partido Socialista era um bocadinho, se calhar, mais avançado em relação à questão da propriedade, o Partido Republicano ainda tinha os resquícios do liberalismo no que diz respeito à propriedade. E outro tópico que eu acho que seria interessante falar também, Gabriel, que é o sindicalismo durante a Primeira República. Sim. Tanto que depois, no final da Primeira República, é um bocado que se perde, não é? Felizmente. Sim. E nem hoje se recuperou. Mas, começando logo desde cedo, com a presidência do Manuel da Arriaga, depois de haver uns problemas políticos, ele quase instaurar uma ditadura militar, há uma pequena, não é pequena, mas uma revolta em Lisboa, em que são mortas mais ou menos 200 pessoas, penso eu, e trazida também com algumas greves posteriores e anteriores. De que maneira é que o sindicalismo afetou a vida política durante a Primeira República? Em primeiro lugar, o sindicalismo revolucionário tomou, depois do Congresso de Mara e depois da criação da União Operária, tomou as rédeas, e depois mais tarde o anarcossindicalismo tomou as rédeas do movimento operário, e portanto o movimento operário nos fins do século XIX e início do século XX, logo nos primeiros anos do século XX, os socialistas detinham o movimento operário com a Federação Operária, que é a Federação das Associações Operárias, FAO. E este é o sindicalismo revolucionário e o anarcossindicalismo vão ganhando peso. E depois todas as ações, e depois a ter em conta também a questão da guerra e a repressão republicana, sobre o movimento operário. Deixaram marcas insanáveis até para depois. Estou-me aqui a lembrar
que os socialistas tiveram ali um período, ali depois do pós-guerra, tiveram ali um período complicado dentro do movimento operário. Só eles tinham algumas associações de classe, mas não eram muitas. Quando estou a dizer que tinham muitas que estavam sob a sua influência, não é? Política, ainda se está por fazer esse estudo, ainda está por se investigar quais é que eram, mas percebe-se que no Porto é onde o Partido Socialista ainda consegue ter alguma influência no movimento operário. Por outro lado, depois o movimento operário, que está a ser influenciado depois pela CGT e pelo sindicalismo revolucionário, não aceita que os socialistas integrem governos, como Augusto Dias da Silva foi Ministro do Trabalho no Ministério da República, ou como Alfredo Franco foi o representante depois na Conferência Internacional do Trabalho, naqueles anos da guerra, e há uma crispação imensa. E, enfim, houve algumas conquistas, mas de facto isso deixou marcas insanáveis para depois mesmo dentro da organização do movimento operário. O Partido Socialista depois só vai conseguir ter influência, e isso já a Fátima, Maria de Fátima, agora estou-me a esquecer do apelido, Maria de Fátima, Patriarca, desculpem, a Fátima Patriarca, que já faleceu. Ela já levantou um bocadinho da pontinha do véu no trabalho que fez sobre Salazar e os sindicatos. Na década de 30 o Partido Socialista vai ter uma influência muito considerável nas associações de classe. E muito provavelmente se tivesse havido, em vez da ditadura militar ter evoluído depois para o regime que nós conhecemos, nós sabemos, que se tivesse havido uma transição democrática, muito provavelmente o movimento socialista em Portugal teria tido outro rumo, muito provavelmente, mas isto está a fazer história virtual. Agora, passando aqui, já percebemos o socialismo na Primeira República, já percebemos que falhou, teve vários motivos o porquê de não ter tido grande afluência na Assembleia, seja pelo facto do movimento operário ser ligeiramente mais fraco que no resto da Europa, seja até pelo facto que não foi mencionado, mas acho interessante, dos republicanos terem utilizado o apoio à monarquia pelo Partido Socialista. No final da monarquia, os republicanos depois aproveitaram isso para humilhar o PSP, mas eu gostava de saber por ti, Gabriel, que és mais especialista neste tema, o impacto ou o efeito e o trabalho dos socialistas, não dos comunistas. Nós sabemos depois a criação do PCP e depois o trabalho do PCP durante o Estado Novo, isso está bem documentado, mas eu gostava de saber o trabalho de socialistas. Sei que no teu artigo da Libertária dás o exemplo de alguns, até falas de, por exemplo, António Sérgio, e falas de vários outros. Eu gostava de saber o papel que esses homens tiveram, homens e mulheres de certeza, tiveram na criação da ASP e depois na evolução do socialismo para até onde depois acaba por ser criado o PS, com uma vertente diferente. Sim. Bom, eu penso que os últimos dois momentos interessantes ao nível, para nós compreendermos o socialismo em Portugal, os dois últimos momentos interessantes da República para este campo foi sem dúvida a criação da Seara Nova. Em primeiro lugar, o grupo da Seara Nova era um grupo que não se pretendia estar no mesmo tipo de política partidária como estava, e aliás eles eram muito críticos do partidarismo que tomou conta depois da República, não é? Com partidos a nascer, com partidos a morrer, com fusões partidárias, enfim, com partidos que até muitas vezes, e isso também confunde muito o sistema político da República, com partidos que baseavam-se mais em figuras do que propriamente em ideias. Enfim, e criticava isso tudo e vinha com uma missão de contribuir para a regeneração da República. E a regeneração da República para eles, entre várias coisas, a questão da moral, da moralizar a política, da questão da ética e da distância que deveria existir entre a política e os interesses económicos.
e sobretudo na socialização. Na socialização. A Ciara Nova veio dar um grande contributo, e depois teve o António Sérgio, esteve no governo, mas a tal partidocracia não deixou, quer dizer, o sistema não conseguiu, não deixou, não permitiu fazer qualquer tipo de reforma. E depois uma experiência interessante, que foi um governo interessante, que teve apoio da CGT, da CGT e da classe operária e do Partido Comunista e etc., e do Partido Radical, foi quando o José Domingos Santos saiu do Partido Republicano e levou com ele toda a ala esquerda do Partido Republicano para criar o PRED, que era o Partido Republicano da Esquerda Democrática, e que foi governo, não é? E que teve uma... Aliás, o momento mais célebre talvez seja a manifestação que os sindicatos, as associações de classe, a classe operária, já até os partidos foram fazer para a porta do Presidente da República, para Belém, a apoiar o governo. Porque o governo depois estava a ser alvo de todo tipo de ataques, nomeadamente de um partido muito, muito caricato que existia na altura, que era a União dos Interesses Económicos, que tinha representantes na Assembleia da República, na Câmara dos Deputados, que representava os grandes grupos económicos e os interesses financeiros. Era a iniciativa liberal da Exatamente. E houve uma manifestação em favor de um governo republicano, da esquerda republicana. Foram dois momentos fundamentais. Isto para dizer o quê? Depois vem a ditadura militar, o Partido Republicano é completamente esmagado no sentido da sua organização. A CGT depois mais tarde também o é. Começa a perder influência. Depois também o Partido Comunista decide fundar uma confederação sindical que é a CIS, e então também vai rebuscar alguns setores importantes do movimento operário. Mas na década de 30, e isso é curioso, o Partido Socialista, talvez pelo seu reformismo e pela sua moderação, gozou da ditadura militar uma espécie de semi-legalidade, aguentou-se até 35, 36, 37, por aí, com um jornal a sair todos os dias, que era a República Social, com cooperativas, com casas do povo. Aliás, as primeiras casas do povo eram socialistas, depois o Estado Novo fez o uso do nome. E nos anos 30, como eu já tinha dito, eles conseguiram, com a Federação das Associações Operárias, que era a central sindical socialista, conseguiram ter uma boa parte do movimento operário com eles, por esse dinamismo. E o que é feito desses socialistas? Isso já lá vou chegar ao António Sérgio. E o que é feito desses socialistas neste... Enfim, o partido depois tem um congresso em 33, e muitos decidem abandonar a política, outros integram as cooperativas, outros depois vão continuar a sua luta na clandestinidade, depois mais tarde nos movimentos unitários, mas 2 ou 3 vão ainda fundar o Partido Socialista. O Partido Socialista, o atual Partido Socialista. Sim. O Lafayette Machado, e depois mais tarde um senhor de Castelo de Vide, que depois morava no Barreiro, e já não sei o nome dele, mas também integrou o Partido Socialista. Depois, a Seara Nova. A Seara Nova foi mantendo o seu curso ao longo da oposição ao Estado Novo, foi muito importante também, a edição da revista, e conseguiu sempre manter, ainda que os birros da censura a tivessem prejudicado. E nesse período, e principalmente a primeira fase da Seara Nova, década de 30, foi o período que o António Sérgio produziu mais conteúdo teórico para o pensamento socialista português, inspirado em Antero e Proudhon, novamente, lá vamos ao Proudhon,
António Sérgio começa a dissertar novamente na questão social. O António Sérgio, atenção, que o António Sérgio não se pode qualificar como sendo um republicano naqueles grupos, porque o António Sérgio, à semelhança também de alguns militantes do PSP, não viu a questão política como primordial. Depois, mais tarde, percebe que uma coisa tem que estar ligada à outra e a outra àquela. A primazia da política que os sim, outros sociais-democratas defendiam. Sim, sim. Mas ele nessa altura vai começar a produzir sobre cooperativismo, do cooperativismo de consumo, vai começar a fazer a tradução do Charles Gide, que era um teórico francês que dissertou sobre cooperativismo. Vai escrever também sobre a sua visão de democracia, e lá vem a Federação de Proudhon, e depois aplica ao caso concreto de Portugal aquilo que lhe é histórico, e daquilo que também os historiadores republicanos e socialistas, como o Jaime Cortesão, escreveu um livro a fundamentar o caráter democrático da fundação de Portugal, e que esse caráter estava assente nos municípios, ou seja, das liberdades locais. E o António Sérgio vai falar num livro que chama-se A Democracia, um pequeno opúsculo da Seara Nova, da edição da Seara Nova, que eu também tenho para aí, que estão ali para cima, sobre como é que ele via a questão política, e aí já podemos perceber como é que era o pensamento de Sérgio para a questão política. E aquilo que ele vê é um Estado descentralizado em que o município e a província, que é curioso, e a província têm papel fundamental na gestão da coisa pública. E depois o António Sérgio, enfim, quer dizer, o António Sérgio foi o teórico mesmo da parte, era respeitado por toda a classe da oposição, não é? Enfim, ele era muito inglês, ele falava, aliás, no arquivo dele tem uns escritos sobre o Bevan, e sobre a experiência do Bevan, e depois também do primeiro governo do Labour do pós-guerra, do Attlee, e ele considerava aquela questão do cooperativismo inglês um exemplo para Portugal, etc. E depois o António Sérgio influenciou a primeira geração deste segundo movimento socialista português, que é a primeira geração que está a fazer a universidade ali na década de 30, ou seja, das revoltas, do reviralhismo, que participam até nos batalhões de republicanos, de jovens e de estudantes, como o José Magalhães Godinho, o Vasco da Gama Fernandes, o António Macedo, do Porto, o Mário Calbrandão, também do Porto. Enfim, dessa primeira geração vai influenciá-los muito nesta questão, e eles depois vão também ver outros exemplos lá fora, vão se inspirar muito aos modelos depois escandinavos, já no pós-guerra, e que eles também referem muito. Pronto, sobre o Sérgio é isso, mas o Sérgio influenciou depois decisivamente no programa do Partido Socialista, no primeiro programa do Partido Socialista, e já na ASP, o programa da ASP. A ASP surge em 64, não é? A Ação Socialista Portuguesa, que vem de um grupo que já nos anos 50 se tinha chamado Resistência Republicana e Socialista, que era constituída pelo Mário Soares e por o Tito Moraes, e esse grupo já era uma mescla já de duas gerações diferentes, ou seja, da primeira geração que era inspirada pelo republicanismo, e depois desta segunda geração em que faz parte o Soares e o Tito Moraes e outros que depois vão se juntar, que já trazem um bocado do revisionismo marxista. Então já lhe dão ali também um caráter mais, se quisermos, mais estrangeirado à nossa tradição do revisionismo marxista, porque enfim, o Mário Sérgio foi militante do Partido Comunista, não é? Leu Marx, e depois do Loar também.
Claro, sim. E depois esse grupo esteve durante algum tempo num outro movimento integrado, outro movimento que se chamava o Diretório Democrato-Social, que foi fundado nos anos 50, que era digamos, o pulso da oposição republicana, onde coexistiam liberais, sociais-democratas, eu estou a fazer esta distinção, sociais-democratas e socialistas democratas, eu não faço essa distinção, como vocês sabem, acho que é tudo o mesmo, significa o mesmo, mas na altura estou a fazer isso porquê? Porque havia a questão do marxismo, porque uns eram marxistas e outros não eram. E lá está a questão do PSD, que alguns republicanos históricos vão para o PSD por essa questão mesma, porque o programa do PS em 74 tem lá a dizer, a falar do Marx, em 74, desculpa, em 73, o programa de 73 tem lá a falar da questão do marxismo e da Jugoslávia e da experiência. Também o que é risório, assim dizer, porque é absolutamente normal e até acho que ainda há referência a Marx em muitos programas de partidos sociais-democratas, até penso que o SPD nunca deixou de fora, ou deixou só com o Schroeder o socialismo. Se é que não o tem mesmo. Sim, e neste contexto, estamos a falar anos 40, 50, sim, claro. 60, em que o marxismo era o sinónimo de Partido Comunista. E os velhos republicanos, não é? Tinham uma aversão ao marxismo. Enfim, aquilo que significa, aquilo que estava implícito no marxismo, que seria o Partido Comunista, etc. Pronto. Sim, por adjacência à União Soviética. Sim. E depois também há outra questão interessante para o nosso caso, que é a questão colonial. E que vai ditar depois o afastamento dos socialistas do Diretório Democrato-Social, porque o Diretório Democrato-Social depois foi morrendo por si até 73, porque... Quando é fundado o PS. Sim, eles em 74 depois fazem uma reunião informal para decidir que vão para o PPD. Sim, há um recorte do Diário de Notícias. Em 74 eles fazem uma reunião em maio, junho de 74, ou seja, ali no e dizem que sim, os republicanos. E o que é que está em causa nesta fratura entre o grupo, vamos chamar-lhe, para simplificar as coisas, entre o grupo soarista e os velhos republicanos? É que em 65 dá-se o funeral da figura patriarcal deles, que é o Mário de Azevedo Gomes. Em 61 já tinha falecido o Jaime Cortesão, e em 65 morre o Mário de Azevedo Gomes, que era outra figura histórica da Seara Nova. E a partir desse momento, o Mário Soares há duas pessoas apenas que discursam no funeral dele: Mário Soares e o Cunha Leal. Cunha Leal, como sabe, vinham já da Primeira República, mas era um tipo liberal. Até porque ele era acionista de várias empresas, enfim, tinha interesses económicos, e ele escreveu uma data de livros de teoria sobre a autonomia das colónias, e etc. Bom, mas sempre naquela tradição colonial republicana, não é? Nunca assumiram autodeterminação. E o Mário Soares faz um discurso, o Cunha Leal faz outro, e depois ficam ali bem evidentes as diferenças. O Mário Soares parte para a liderança de um movimento à parte. O Diretório Democrato-Social, que nessa altura já chamava-se outra coisa, que era a Ação Democrato-Social, vai continuar a defender o Império, não dos mesmos moldes que o salazarismo, não é? Que o Estado Novo, obviamente, mas vai continuar a defender o colonialismo através daquelas teses de autonomia e de integração dos povos do republicanismo. E é curioso que continuam a fazê-lo em 73. Eles não fazem um almoço do 5 de outubro em 73 e continuam a fazer essa defesa em 73, não é? Quer dizer, já o mundo já aconteceu uma série de coisas, e eles ainda resmungam porque os jovens têm a culpa, não vêm ter connosco e não sei o quê, não. Pronto, pá, compreende-se no sentido em que eles foram para a guerra, para a Grande Guerra, também por esta questão colonial, não é? Para não perder as colónias, aquela ideia toda do império, pronto. É a formatação de uma mentalidade que estava lá. E agora que acabas
mesmo no Sim. momento perfeito, que é 73, o ano da fundação do PS. Eu também queria falar sobre a peculiaridade da formação do PS, ao contrário de basicamente todos os partidos sociais-democratas, que eu também não acho que há uma distinção, que até há uma distinção mais de tradução, que aparentemente houve um erro de tradução de social-democracia em francês ou socialismo democrático em francês tornou social-democracia, mas no Sim. tempo da ADAV, acho eu, mas isso não importa. Não importa, não é relevante. Mas a criação do PS é particular ao PS, pelo menos que eu saiba na Europa, que não surge do movimento operário, mas surge de um... Pronto, os outros também surgem um bocado do intelectualismo, mas o PS, não tendo nenhuma base sindical ou nenhuma base operária, surge de figuras, personagens de profissão, por assim dizer, liberal, seja advogados, economistas e afins. Não há propriamente um operário, ou se calhar há, mas torna-se irrelevante, É por assim pouco. dizer, em Muito comparação pouco. com o número dos Muito outros. pouco. Há, E até, mas é muito pouco. Há e muito até, pouco. e até te citando a ti, Gabriel, pronto, Sim, no teu artigo da Libertária, que passando a sim. citar, o PS é influenciado então pelo socialismo utópico cooperativista de Antério e Sérgio, o socialismo marxista e o humanismo cristão. E depois isto também surge um bocado ao contrário dos outros partidos sociais-democratas na Europa, mas também, como falamos antes, da falta de formação teórica e ideológica que até o PSP e depois os outros, a Seara Nova e os seus descendentes, até pronto, o pessoal mais educado, por assim dizer, teve, que foi a falta de influência, se calhar, mais de La Salle e de Bernstein, e depois os outros agentes políticos todos, como o Jean Jarret, ou como o Herbert, ou como o Branting e os afins. E surge ali uma, pronto, também como tu dizes, eu não queria estar a estender essa parte, porque tu explicaste muito bem, da parte da nova geração de Soares e Sampaio e do... Ai, como é que se chama o senhor que foi a Atenção 80? atenção que Sampaio depois entra mais tarde. Sim, exato. Que ele também surge com o MES e assim, com o socialismo Exatamente. cristão, por isso é que eu não estou em erro. Eh, E de que forma, também, se calhar com uma visão mais historiográfica, o PS então surge de uma base mais liberal e depois também saltando um bocado mais à frente, do 25 de Abril, temos o primeiro governo constituinte constitucional em 76, em que ele forma o governo com o CDS, pronto, também. Isso se calhar também é um bocado político, porque o PCP surge do PREC, surge um bocado com uma visão, embora tenha tido uma percentagem alta dos votos, uma percepção do eleitorado se calhar um bocado mais revolucionária, demasiado revolucionária e demasiado violenta, por assim dizer. Mas o PS depois surge um bocado como depois acontecerá no resto da Europa com um discurso de austeridade e um discurso a favor do equilíbrio das contas públicas, que em 2022 já conhecemos muito bem de onde é que vem esse discurso e do que é que traz dele. E tu achas que o PS, como Partido Social-Democrata, ou centro-esquerda, vanguarda, por assim dizer, do deveria socialismo, ser. diz, desculpa, Que deveria ser. exato, que deveria ter uh, este nascimento do PS, que, pronto, com as suas agências e ações anteriores que enumeraste, uh, um bocado que condenou a esse tipo de ação política que se viu depois em 76, 77, 78 e pronto, infelizmente durou até hoje, embora tenhas pronto, figuras que durante aquele tempo, como o Sampaio, e o outro senhor que concorreu às presidenciais de 86, que eu também... Zanha. O Zanha, exato, meu Deus, o Salgado Zanha, que eu gosto muito dele, não sei como é que me esqueci o nome dele, embora pronto, tenha se tornado uma minoria, porque a popularidade de Soares. E achas que essa criação condenou o PS até um bocado a matar desde novo, por assim dizer, a social-democracia em Portugal e o que podia e, o, e os em comparação com os movimentos irmãos pela Europa toda? Em primeiro lugar, bom, temos que olhar para trás, não é? Temos que ver isto e, enfim,
PS foi fundado numa circunstância, e acho, essencialmente foi fundado numa circunstâncias completamente atípicas, não é? E era óbvio para a altura que quem tinha capacidades e quem tinha também algum tipo de consciencialização política e quem estava disposto também a arriscar algum tipo, a arriscar a coisa, não é? Porque quer dizer, foi uma ditadura, não é? Havia repressão, enfim. Mas de facto é uma singularidade ao nível da Europa. Sim, tanto o PCOE, que é o país aqui ao lado, sim, que o a Espanha, PSE veio de sempre, não é? Nunca teve nenhuma sim, anos quebra. 70 do século XIX. Sim, mas o PSOE não teve nenhuma quebra. Já o PSOE, quer dizer, faz uma resistência clandestina e etc. Não é? O que é interessante, o que é muito interessante. Aqui eu acho que é o peso que o republicanismo teve. O peso que o republicanismo teve na sociedade portuguesa, no panorama político português, que influenciou, porque se nós formos ver, quase, obviamente que há origens diferentes. Por exemplo, há alguns católicos que depois vão para o PS também, não é? Que surgem do catolicismo e através do catolicismo chegam ao socialismo. Mas nós temos de ver que a maior parte dos militantes e dos fundadores do PS são descendentes da ideia da República e do republicanismo e até de pessoas preponderantes que tiveram muita influência na condução dos destinos da Primeira República. E isso pesou sobremaneira. E a não existência de um movimento operário que sustentasse o socialismo em Portugal condiciona também nas visões depois do futuro, naquilo que nós estamos a ver. É claro que determinada circunstância molda o tipo de política. E nós temos que ver, os vários governos, as circunstâncias são diferentes, mas há um veio condutor, não é? Há um veio condutor de alguns estereótipos que o Partido Socialista tem em relação a determinados assuntos. É óbvio que depois, enfim, com a terceira via, etc., quer dizer, as coisas aprofundaram-se ainda mais, não é? Sim, mas no PS já se sentia aquele Mas o PS já embrião, se sentia, aquele obviamente. embrião liberalizante. Sim, sem dúvida. Havia alguns que... Só que a nossa singularidade, é isso que eu costumo dizer, só que a nossa singularidade pode dar coisas boas. E se nós... Pode dar coisas boas, porque nós podemos fazer socialização de outra maneira, não é? Nós quando estamos a falar de socialização, enfim, há pessoas que pensam que o socialismo é meter o Estado a fazer empresas e expropriar empresas e etc. Sim, isso é quando se consome demasiados mais factos, não é? Sim, mas essa singularidade nós podíamos ter aqui uma experiência de social-democracia com alguns resultados, não vou dizer iguais, mas com bons resultados, alguns bons resultados, mas de formas diferentes, não é? E há ainda por fazer. Por exemplo, nós temos um país, enfim, isto depois também parte das opções de cada um e daquilo que penso, mas temos um país, continuamos a ter um país hipercentralizado. Continuamos a ter diferenças territoriais gigantes. E por exemplo, houve uma pessoa que tentou aproveitar esta singularidade para tentar fazer uma experiência diferente e que depois também não deve ter tido muito apoio, mas ainda chegou a trabalhar nesse sentido, que foi o Marcelo Curto, que era o grande defensor da autogestão dentro do Partido Socialista. Chegou a haver um congresso de autogestão, sobre a autogestão do Partido Socialista. O que hoje era impensável, de certeza, não é? Lá dentro. Mas também muito influenciado, outra vez, pelo Partido Socialista francês e naquela questão das centrais sindicais, para eles também se diferenciarem do PCF.
Nós temos a questão do Sérgio, dos cooperativos, do cooperativismo, não é? Nós, por exemplo, ainda vamos para a Suécia e vemos que há um movimento cooperativo bom, e em Portugal fizeram o favor de o matar. Eu lembro-me, por exemplo, de ir com a minha avó a uma cooperativa de consumo que nós tínhamos na terra, e que era a salvação dela. Para comprar o dia-a-dia dos alimentos, o dia-a-dia, não é? Ainda não havia as superfícies grandes, mas havia lojas, não é? De mercearias. Mas quer dizer, mas na cooperativa as coisas eram muito mais em conta. Não é? Sim, infelizmente. Diferente. E fizeram o favor de matar completamente. Não. Mas nós poderíamos aproveitar essa singularidade para ter uma experiência completamente diferente, mas com bons ou até melhores resultados. Infelizmente não tenho muita pena que isso não aconteça. E acho que não é nada bom. Acho que não é nada bom. Porque isto é mais do mesmo, parece que é estático. É isto. É um centrão do nada. É o que os outros dizem, né? O mais factos é o vamos ficar na cauda da Europa e vamos andar sempre para trás. Não dessa forma, não é? Obviamente. Não, obviamente. Eu queria te fazer aqui uma pergunta. Falaste da social-democracia, falaste de várias coisas até que dão para esta pergunta. Eu queria te perguntar o que é que tu vês historicamente, não é? A social-democracia teve um papel ali histórico um bocado estranho em Portugal, não é? Até hoje em dia associam os sociais-democratas à direita, o que é um pouco estranho, talvez porque o PS não se soube agarrar bem a esse lado. Em 74 todos eram sociais-democratas. Não é? Até Ainda são 2/3 da bancada parlamentar social-democrata. Se não estou em erro, não sei quando é que foi uma entrevista num space do Instagram com o Rui Tavares e o João Maria Junet, e o próprio Junet estava a falar que em 72 congressos do PSD era tudo social-democrata. Sá Carneiro no segundo ou no terceiro congresso decidiu que já não era social-democrata e passou o discurso. Portanto, eu sou daqueles que acreditam que o PSD devia voltar ao nome PPD e estava resolvido, não é? Mas, sim. Eu costumo dizer que quando o PPD quando era PPD era mais social-democrata do que agora o Partido Social-Democrata. É um PPD autêntico, é popular. E depois com o Rui Rio atualmente estão a tentar puxar para os dois lados, que é tentar puxar, não, somos centro, quase ali à esquerda, e puxar a direita para o lado deles. Portanto, depois é de Coimbra, é do centro. Uma diferença. Agora, a minha questão para ti é, já vimos, agora com o início da nova legislatura, António Costa já tentou descentralizar alguns serviços, acho que foi se não estou em erro, que até houve um descontentamento dos centros de saúde, se não estou em erro, acho que foram os centros de saúde, porque o António Costa queria dar mais poder às autarquias por causa da saúde e tudo mais, e as autarquias até se queixaram. O futuro da social-democracia em Portugal, qual é que tu achas que o é? Porque nós, como tu disseste, temos muitos singularismos, não é? Um deles é um país centralizado, não é uma coisa nova. Portugal, desde que Lisboa é capital e cabeça de corte na altura, sempre foi um país muito centralizado. Durante a Idade Média, a Idade Moderna e durante os descobrimentos e tudo mais, Portugal, as terrinhas comiam milho porque o trigo ia todo para Lisboa, não é? Portanto, é uma coisa engraçada do centralismo português. Mas como é que tu vês a evolução da social-democracia em Portugal atualmente? Não será com António Costa, de certeza. António Costa não parece que seja um político com ideias. Mas iniciou a lembrar isto é socialista, acho não que tenta, não é? O famoso vamos continuar, não é? Mas há pessoas dentro do PS que de facto se mostram mais à esquerda, não é? Temos o exemplo que toda a gente gosta do Ministro das Infraestruturas, não é? O Ministro Pedro Nuno Santos, que tem claramente uma via mais à esquerda, que até o pessoal à direita se queixa da TAP. A iniciativa liberal é soviético, é bolchevista. Eu acho um pouco estranho até se queixarem da TAP, sendo que não foi propriamente Pedro Nuno Santos que decidiu comprar a TAP, não é? Isso é um recado ao governo e Pedro Nuno Santos tem a pasta na mão e tenta fazer o que o governo lhe dá, também não é? A decisão inicial é de António Costa e do governo e ele faz o que lhe dão para a mão. Agora é ver, tem 4 anos para ver o que é que faz. O projeto da ferrovia acho que é bastante importante, sobretudo para descentralizar o país, não é só mandar o Tribunal Constitucional para Coimbra, deixá-lo lá estar e
e depois, não, é preciso criar as infraestruturas para que o interior do país se possa desenvolver. Isso é mero performatismo. É só para dizer, sim, que o interior do país tem de se desenvolver sem ser à custa do litoral, não é? Tem de se desenvolver igualmente. Portugal tem Lisboa, que é uma cidade capital, vai ser sempre a cidade mais importante do país, independentemente do que queiram, vai ter sempre os serviços mais importantes. É como é nos outros países, não é? É como é. Queixam-se da TAP, por exemplo, não levar voos para o Porto. Vamos ver a Ibéria em Madrid, vamos ver a Ibéria em Barcelona e não é? Ou vamos ver a British Airways em Londres e a British Airways em Manchester e é semelhante, portanto. Mas sim, qual é que achas que é o futuro da social-democracia portuguesa? Se há alguma figura atualmente que tu vejas um futuro mais que possa haver mais mudanças para que não se continue? Epá, no início que tu falaste em descentralização, eu quero dizer que, obviamente, Portugal precisa de descentralização, diria ainda mais, porque eu sou a favor da regionalização, com uma reforma depois completa das instituições para não haver duplicação de cargos e etc. Mas não é esta descentralização que o Partido Socialista fez. Uma descentralização atabalhoada, de empurrar aquilo que o Estado Central não quer gerir de forma nenhuma para as autarquias e depois, e depois não ter acompanhado essa descentralização com os devidos recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos. Mas essa descentralização, como está a ser feita, é também culpa de certos autarcas. Não é? Porque cá aceitaram de um grato. E houve casos de autarcas do Partido Socialista que rejeitaram a transferência de competências, enfim, até haver uma clara negociação e perceber o que é que está em cima da mesa. Mas houve muitos autarcas do Partido Socialista que fizeram o frete. Porque eram do mesmo partido, então tinha que se aceitar aquilo à força toda e só depois é que então iam negociar. Pá, eu nunca vi isto na vida. Eu não vou comprar uma casa e depois digo ao proprietário antigo dela para me fazer o desconto. Quer dizer, é uma coisa estúpida, não é? Ainda para mais agora com estas questões todas da guerra, etc. Os custos inflacionaram todos. As coisas já não são a mesma, já não têm os mesmos custos. Estamos a falar, por exemplo, vamos imaginar, transferências de competência na área da saúde. Transferem para um município as instalações do centro de saúde e as instalações de unidades mais pequenas, por exemplo, em freguesias. Quer dizer, isso tem custos de eletricidade, custos de água, de manutenção, etc, etc. Isso está tudo neste momento inflacionado. Quer dizer, já nada corresponde àquilo que foi feito há 2, 3 anos. E de facto, estar a aceitar competências em que escrevem diplomas com os pés, sem qualquer tipo de base de apoio para fazer face a essas competências, ou seja, o dinheiro das transferências e até recursos materiais ou humanos que forem necessários para efetuar essa descentralização. Essa descentralização, não. Agora, é necessário uma descentralização efetiva de competências que os municípios podem dirigir muito bem. Olha, este caso dos médicos de família, por exemplo, já há municípios que estão a tentar resolver o problema porque o Estado Central não consegue resolver. Há vários municípios que estão sem médicos de família. Eu acho que é muito aquela médicos de ideia família. histórica de Portugal, aquela ideia que é quase. Aliás, que não consegue resolver e parece que de... nem quer, não é? Porque depois há uma burocracia impregnada na centralização das coisas, não é? Eu acho que há um problema que é dar. Portugal, historicamente, sempre foi assim: em vez de procurar dar passos pequenos, dá passos grandes e depois desfaz tudo o que foi feito para dar passos maiores ainda, não é? Não há aquele pensamento a médio e longo prazo, parece que há o pensamento a 4 anos, não é? Sim. E eu acho que isso vai ser um problema muito grande quando tocar a reformas muito grandes, como será a regionalização, que é uma reforma que vai ser inevitável. Eu tenho Pois, por quase certeza que vai exemplo, ser uma reforma que vai ser feita gigantesca, mas sem os recursos e vai acabar por dar mal, porque é assim que Portugal funciona. eu, por exemplo, sou favorável à regionalização
atendendo ao mapa que já está feito, não é necessário andar com porcaria, e foi isso também que atrasou depois a última vez que discutimos a regionalização, e também a má vontade do atual Presidente da República, que deu a volta ao Guterres para depois inserir na Constituição, colocar na Constituição que só por referendo é que se pode então discutir a questão da regionalização. Mas hoje temos as NUTs, temos as CCDRs, e é democratizar as CCDRs, não é fazer eleições que são farsas, como também o PS também fez, a dizer que democratizou as CCDRs e não democratizou nada, porque é um colégio eleitoral que as elege, ou seja, são os eleitos da Assembleia Municipal, e em certos casos são só os presidentes de Câmara, e depois um dos presidentes são nomeados pelo governo, ou seja, não há democratização de nenhuma. Sim, tanto que grande parte das CCDRs foram basicamente um acordo entre o PS e o Claro, PSD, eles ficaram sim. com... Foi distribuição do pão. basicamente. Foi. E o que é? É democratizar as CCDRs, efetivamente, com as CCDRs que já existem. E eu sou muito, e depois passar as competências, por exemplo, transportes, áreas da saúde, áreas da cultura, etc., para as CCDRs, que gerem também os fundos comunitários neste momento. Enfim, isso dará certamente bom resultado. Isto a ser bem feito, obviamente. Eu, para mim, acabava com as comunidades intermunicipais. Acho que as comunidades intermunicipais não servem para nada. Não se percebe bem onde é que começam e acabam as competências das comunidades intermunicipais. E eu acho que nesta reforma nós temos 21 comunidades intermunicipais mais as 2 áreas metropolitanas. E eu acho que as comunidades intermunicipais devem ser como lá fora existem as comunidades urbanas, que são o quê? Que são regis cooperativas. As regis cooperativas é um modelo de cooperativa em que é uma cooperativa de interesse público, ou seja, é detida, por exemplo, por um conjunto de municípios que fazem parte daquela comunidade, para prestar serviços públicos, por exemplo, de abastecimento de água, de eletricidade, de resíduos urbanos. E com isto o que é que se também reformava? Acabava-se com uma data de empresas de municipais. Parece que cada município tem uma empresa municipal para uma coisa, para outra, não sei o que, e havia maximização dos serviços. E o modelo da gestão, obviamente, passava de modelo empresarial para um modelo cooperativo, o que é totalmente diferente. Pois na distribuição dos lucros e afins. E isso haveria uma redução drástica de estruturas públicas, e havia a maximização dos recursos. Era nesse âmbito é que eu falo da regionalização. E depois, agora, sobre a figura, não é? O que é que vai ser o futuro da social-democracia em Portugal? Penso que poderá passar muito por aí, por um Estado, ou melhor, aquilo que eu costumo dizer, não é Estado social, mas uma república social, com mais liberdade. Não é a nossa mais liberdade que nós estamos habituados aqui a ouvir em Portugal, mas mais liberdade, mas também a liberdade para, e essa que é muito importante, a liberdade para. Eu não só tenho liberdade de ir à escola, mas tenho liberdade para ir à escola. Mas mais libertário, e tendo em conta também as comunidades locais no âmbito também da ecologia. Acho que a social-democracia tem, e em certos países isso já se está a notar, tem um desafio muito grande no tema da ecologia e das alterações climáticas. E a social-democracia no futuro tem um concorrente muito grande, que são os partidos verdes. Assim, em França. Em França, na Alemanha também. Na Alemanha houve aquele medo, não é? Sim. Em França ganharam algumas câmaras, não foi? Sim, ficaram à frente do PS, por isso. Sim. Ver agora o que é que o LIVRE faz, não é só verde, mas tem uma vertente mais verde, ver o que é que o LIVRE faz também. Sim, verdade. Eu acho que a social-democracia tem o seu programa social, as suas características sociais e reivindicações sociais, tem de as aliar num compromisso descentralizador
libertário, se assim quisermos dizer, e de domínio local, aliado a estas questões da ecologia, não é? Do agir local, pensar o global. E eu acho que pode passar por aí. Se o Pedro Nuno Santos será a figura ou não para o fazer, veremos. Nunca se sabe, não é? Não gosto de fazer futurologia, mas enfim, já É houve o que piores tudo aponta. já houve piores concorrentes dentro do Partido Socialista a secretário-geral, portanto. E também adicionando até à pergunta do Rodrigo, e o Rodrigo até comentar o que diz. Eu acho que a social-democracia e o PS, pronto, têm um bocado de se reinventar, no sentido, e também seguir a passada, que se calhar deviam ter seguido já desde 76, que é olhar para o que é que foi o modelo de sociais-democratas e o que é que os tornou tão bem-sucedidos. E eu acho que o pessoal um bocado que se foca demasiado no Estado Social, que é um pilar, mas eu acho que há 3 pilares, que é o sindicalismo, o Estado Social e o cooperativismo. E é mais fácil falar do Estado Social porque é mais uma coisa não tão metafísica, se calhar como é o cooperativismo e o sindicalismo cá em Portugal, por assim dizer. E há, se calhar, um sobrefoco nisso, mas acho que felizmente dentro do PS, um bocado trazido pela JTS, por certos membros da JTS, não propriamente da direção, mas certos membros da JTS falaram só um bocado de cooperativismo. Por exemplo, o Abel, eu lembro-me dele falar que houve uma moção do cooperativismo no Congresso do ano passado, penso eu, há 2 anos da JTS, ou do Sim, PS, sim. desculpem. Houve uma moção também de cogestão. Sobre Exato, cogestão. se não foi cooperativismo, foi cogestão, tens razão. Acho que até foi cogestão, não foi cooperativismo, Gabriel, tens razão. E pronto, eu acho que tem Acho que passar. fundamental, eu acho Sim, fundamental, exato, exato. até porque é por aí que eu acho que nós podemos fazer a diferença e termos o nosso próprio modelo também. Exato. E contrariar um bocado as Exato, e concepções da contrariar iniciativa liberal. exatamente, e a tendência que nós vamos ver cada vez mais, não é? Sim, É isso. e que é errada, porque em nenhum país que social-democrata, socialista, por assim dizer, entre aspas, não é? Sim, sim, sim. Que não tinham, provavelmente não tinham uma economia socialista, mas não interessa. Por exemplo, a Suécia sempre foi um modelo social-democrata e sempre teve um Estado social forte, com muitas empresas, mas sempre teve o SAP e a LDO a favorecer uma autogestão dos trabalhadores e das empresas não governamentais. Claro. E, Gabriel, depois deste pequeno espaço de opinião minha, só para finalizar, então, queria-te perguntar se tinhas alguma referência bibliográfica e qual eram as tuas figuras políticas ou ideológicas, ou as duas, que mais te influenciaram. Então, figuras. Proudhon, teórico. Proudhon e Blanc também me influenciou. Apesar de tudo, Proudhon tem algumas coisas mais, cara. Ele era completamente machista. E remetia a mulher para um papel completamente de inferioridade. Obviamente não compartilho nada dessa visão, mas compartilho muita visão económica e política em relação ao federalismo económico e político. Mas depois que isso vem a ser amenizado pelo António Sérgio, é também uma figura fundamental para mim. Eu li muitas séries novas que eram de um avô meu que chegou a ser membro da direção da Associação de Classe, que era o sindicato dos sindicatos da altura, a Primeira República, dos curtidores. Ele era republicano e socialista, era militante do PRP, e isso influenciou, o António Sérgio influenciou muito, e acho que são as duas influências principais que eu tenho para mim políticas, são essas duas, ideológicas. Depois, em obras, como nós, que eu vos disse no início, nós somos todos da Escandinávia, perdão, trouxe a Comunidade Nórdica, Socialismo e Liberdade, 1973, portanto uma edição de autor do Vasco da Gama Fernandes, que era um dos fundadores do PS, e era da primeira geração do segundo movimento socialista, ou seja, daquela geração que se formou nos anos 30, era um advogado de Leiria, e que é uma espécie de um diário de bordo da sua excursão aos países escandinavos
Foi à Suécia, foi à Finlândia, foi à Noruega, e ele fala aqui da política social-democrata, socialista-democrata do norte da Europa. E fala muito também das cooperativas, da habitação, da ação social, etc. E por isso é que ele diz Comunidade Nórdica, Socialismo e Liberdade, uma edição da Associação de 1973, e foi aqui pela primeira vez que eu soube o que era socialismo. Depois, de uma autora sueca, a Selma Lagerlöf, que chama-se A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson, através da Suécia, que é uma tradução portuguesa da Maria de Castro Henriques Oswald, que é da década de 30, em Portugal, 36, que é a minha filha, portanto não liguem, que é um romance psicológico, um dos primeiros romances psicológicos do mundo, e que é a história de um menino sueco que vai atravessar o país com um ganso. E então vai contar as singularidades da Suécia, a geografia, a natureza, etc. A Selma Lagerlöf foi a primeira mulher na academia sueca. Pronto, eu acho que é um romance muito interessante, e fica aqui. Parece que a tua filha também quer dar aí umas sugestões de leitura. Ela gosta muito de ler. Este novo é que é importante. Eu também sugiro para os ouvintes que se interessem mais pelo socialismo português e pela história, o livro de César Nogueira, As Notas para a História do Socialismo em Portugal, 1871-1910. É um livro que tem bastantes fontes, desde artigos de jornais, cartas entre vários membros socialistas, inclusive membros, cartas para a AIT, a Primeira Internacional. Portanto, é um livro muito interessante. Os trabalhos da professora Maria Filomena Mónica têm a formação da classe operária portuguesa, que também é uma antologia, desde cerca de 1850 até 1934. Como falámos aqui, Oliveira Martins, José Manuel Tenraguinha, César Oliveira, Carlos da Fonseca, são tudo nomes que, para quem gosta de socialismo português e quem gosta de história, são bons nomes que aconselho para ler. Dito isto, chega a hora do fim, não é? Tudo tem um fim. Quero agradecer-te, Gabriel, por teres tomado aqui uma horinha e pouco do teu tempo para falares connosco. Eu é que agradeço. E, enfim, olha, foi uma conversa espontânea. Não li nada antes de ir para aqui, nem nada, nem preparei nada. Portanto, esse é o objetivo eu como vos disse, gosto mais de escrever e sou melhor a escrever do que propriamente a falar. Portanto, eu acho que esse é o objetivo deste podcast, é ser diferente, não é ser uma conversa planeada, estruturada aqui, que estamos com um guião. Acho que é mais livre, acho que os ouvintes gostam mais de ouvir isso. Dito isto, quero agradecer aos ouvintes também por estarem aqui connosco, aconselhar para ouvirem os outros podcasts, os outros episódios do podcast, e desejar o resto de uma boa semana, que na próxima terça há mais. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Gabriel. Obrigado.